Bom, agora na página 8, prosseguindo falando ainda no ano 1550, vamos falar de perseguição na Morávia. Lembre-se que a Morávia ela é o segundo esconderijo dos anabatistas na Europa, tá ok? O terceiro era a Holanda, como eu falei para vocês. Então vamos ver como a enciclopédia Menonita diz como estava a perseguição nesse período, tá bom? Bom, então o ano 1550, vamos falar da perseguição na Morávia. Bom, contextualizando também, vamos considerar 30 anos desde que Lutero começou a reforma em números redondos, né? Vamos considerar 1521, 1517, ou Zwinglio. Nesses 30 anos, eu tenho mostrado para vocês que haviam igrejas anabatistas valdenses por toda a Europa. Tá bom? Sempre mostrando documentos para ficar bem claro para vocês que as igrejas que batizam adultos, elas não nasceram no período do protestantismo. Não? E mostrei as igrejas da Morávia lá nos anos 1400 para vocês. Bom, então agora eu cito aí a enciclopédia Menonita, uma enciclopédia anabatista, né, que descreve como os anabatistas viviam na Morávia no século XVI. Ela diz, Kromal, em checo, né, Krumlov, é uma cidade com a população de 6 mil, estimativa de 2005. Em 2005, agora, a população dela tinha uma estimativa de 6 mil nesse período. Na Morávia Ocidental, de origem alemã e tcheca. Hoje ela fica na República Tcheca. Morávia fica na República Tcheca. Durante a Reforma, foi o domínio de Berthold von Lipa, que também possuía o domínio de Golding. Em ambos os domínios, ele favoreceu o anabatismo. Olha que importância. Lembra que eu mostrei para vocês, lá nos anos 1400, 1350, né, a Igreja Católica tentando implantar a Inquisição na Morávia, e os príncipes da Morávia não aceitavam. Não? Agora tem um outro príncipe lá que ele já está, um deles está favorecendo o anabatismo. Isso 1550. Eu mostrei para vocês que em 1535 houve uma expulsão, né? Ele vai citar novamente aqui. Então tinham príncipes que protegiam. Aí os anabatistas saíam, irmãos, às vezes caminhando 200 quilômetros para chegar em outro local. 200 quilômetros daqui em Angra dos Reis. Isso com mulheres, crianças, com as coisas. E para você sobreviver nesse período que você vai caminhar 200 quilômetros. Os antigos eles faziam isso, eu acredito, caminhando num ritmo normal, com até velhos, às vezes, nos 3 dias. Né? Nos 3 dias. Jovens fariam até em 2 dias, 1 dia. Tá bom? Mas você pensa, caminhar 200 quilômetros, né? E ele prossegue. De modo que vários Bruderhofs, o que é isso? Eram o que eles chamavam de local dos irmãos. É o significado em tcheco. Tá bom? Local dos irmãos. Porque os anabatistas eles eram chamados de irmãos. Porque eles se identificavam como irmãos. Davam a paz do Senhor. Tá bom? O hábito que a Assembleia de Deus tem até hoje, todos chamarem de irmãos, vem dessa época, dos anabatistas. Eles se identificavam como irmãos. Okay? E esse termo significa exatamente o local dos irmãos. Era um nome dado onde os irmãos se reuniam, as comunidades de anabatistas. Tá bom? Então diz que vários locais dos irmãos surgiram nesse local, aqui. Por ordem de Viena, ele foi compelido a expulsá-los em 1534. Mas em 1546, 46 novos assentamentos foram feitos em Kromal. Olha só, irmãos, assentamentos são grupos de anabatistas fugindo de uma região para outra da Europa.
Não tem como esses grupos terem nascido agora aqui na Reforma e terem todos esses grupos anabatistas fugindo de um lado para outro. Pessoas arriscando, né, a vida para manter a sua fé. Então, 46 novos assentamentos feitos em um local que eles chamam de Kromal Rakshits, e outros nomes, né, todos complicados lá da República Tcheca, e comenta, olha, durante a perseguição de 1550, eles tiveram muito que suportar, e alguns tiveram que sair temporariamente, mas depois foram autorizados a se desenvolver sem perturbações. Em 1622, os Bruderhofs aqui sofreram severamente nas mãos das tropas imperiais. 500 homens do regimento Lobel foram alojados em Kromal e Ivansice. O domínio confiscado tornou-se propriedade de Gundankar von Schertestein. O Brunderhof de Kromal, o rei Frederico do Palatinado, a caminho de Brno, ele escreveu sobre isso à sua consorte em 6 de fevereiro, dizendo que os irmãos lhe deram exemplares de seus produtos artísticos, incluindo uma esplêndida cama de ferro, uma quantidade de facas e luvas lindamente costuradas. Para a rainha, eles lhe deram porcelanas belíssimas, né, que eram cerâmicas. Se morassem perto de Praga, ele os visitaria com frequência. Ele disse, tá bom? Ele escreveu, tá bom? E comento, a região da Morávia era ocupada por anabatistas há muitos séculos. Lembra que eu mostrei para vocês um livro? Mostrei uma das histórias do livro que a gente tem que selecionar, né? Um livro que ele foi escrito em 1632, de um dos homens, um dos pedagogos mais famosos da história, inclusive chamado de o pai da pedagogia moderna, não? João Comênios. Ele era um anabatista, poucos sabem disso. E ele escreveu um livro, que o título do livro é Martirológio da Boêmia, que era a região vizinha da Morávia. Então toda essa região, e ele conta martírios desde o ano 800 de anabatistas nessa região. Então hoje, irmãos, é mais do que provado que sempre existiu igrejas como a Assembleia de Deus fora da Igreja Católica. Essa mentira protestante eu considero morta. Mentira protestante e católica, né?